Soube que uma empresa, uma loja aqui de Nova Petrópolis, numa galeria, não abriu caixa no mês de dezembro. Um alento para essa loja. A prefeitura anunciou ontem, se ela já não fechou, ou se ela conseguir manter as suas portas abertas até o final deste ano. Porque outras tantas, caminhando pelo centro da cidade, nos causam desconfortos, ou desconforto, as expressões limpa a loja, queima encerramento de atividades. Algumas dessas frases, muitas vezes até é estratégia para vender, mas eu sempre penso no pior e dá um aperto no coração diante do cenário em que vivemos. E ontem, a prefeitura, então, assinou o contrato com o governo do estado do Rio Grande do Sul para a conclusão da estrada de interligação de Nova Petrópolis com Caxias do Sul, paralela e alternativa à BR-116, que é a estrada denominada Estrada dos Pomeranos. O prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos Micaelsen, assinou convênio com o governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, SEDUR, nesta quarta-feira, 25 de março, no Palácio Piratini. O documento firmado garante o repasse de 14,5 milhões de reais do fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS, para a execução das obras da construção da via alternativa à BR-116. A estrada municipal Caminho Pomerano soluciona um problema crítico de mobilidade entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. A previsão de conclusão da via alternativa é o segundo semestre desse ano e ao julgar aí pelo cronograma de repasses, é para o mês de dezembro. O mesmo dezembro, mesmo mês em que uma loja, pelo menos pelo que fiquei sabendo, não abriu caixa no período de colheita. Então, esse alento é importante. Vem aí os 14,5 milhões, serão repassados para o município através de 4 parcelas de pouco mais de 4 milhões de reais cada uma delas. São quase 5 milhões, 4.833.000. Sendo a primeira parcela no primeiro mês, então deve ser agora. A segunda parcela no quinto mês. E são 3 parcelas, para fechar os 14. Exato, 3 parcelas. A primeira no primeiro mês, a intermediária, então, no quinto mês, e a parcela final no 9º mês. Estamos no mês 3, mais 9, 12. Mês de dezembro, então, deveremos ter a última parcela, e se os trabalhos forem mais ágeis que a própria liberação da grana para execução, talvez tenhamos trânsito livre com Caxias do Sul no mês de dezembro. Também o prefeito anunciou que está buscando aí recursos já para ampliar, para avançar a obra, porque ela terminaria ali no bairro Juriti, e a intenção, ele já anunciou dias atrás, é criar uma rótula, um entroncamento, uma estrutura viária segura com a RS 235, e para isso está gestionando junto à própria EGR. E também buscando recursos para melhoramento, para a pavimentação de um trecho não pavimentado, para ampliação, para dar continuidade, então, a essa estrada, Caminho Pomerano, né, na sua extensão, que tem outra denominação, acho que a Rua Pernambuco, deixa eu confirmar aqui certinho, que faz, então, o entroncamento aí com a RS 235 ali no posto de combustível ao lado do Parque Aldeia do Imigrante. Nesse período, naturalmente, até pelos esforços que estão sendo feitos nesse momento, até pela peculiaridade que temos agora o ano de eleições, não há dúvida de que haverá emendas necessárias aí para a pavimentação desse trecho, para a estruturação desse trecho e interligar com
a nossa RS 235. Mas seria muito oportuno. Mas daí sim, o prefeito Daniel poderia colocar como legado essa obra, 14 milhões e meio. Eu não vou dizer que foi apenas cumprir a obrigação. Não, foi esforço, foi realmente dedicação. O prefeito esteve falando com famílias para desapropriações de terras também, sem a necessidade de indenização, foram feitas doações. Houve realmente um trabalho de liderança, mas era algo que necessariamente tinha que acontecer pela emergência, pela naturalidade da situação em que Nova Petrópolis vive e da nossa BR-116 instável. Dizer que não tinha se pensado antes essa estrada também não é verdade, não estou dizendo que alguém esteja dizendo isso, mas só para relembrar, ontem estava o Cláudio Couto lá em Porto Alegre, junto nessa cerimônia de assinatura, e ele já lá na sua gestão, ele não é vereador mais agora, lá na época do Lelo, antes do Darley ainda, ele já tinha anunciado, ele já tinha indicado um trecho, essa estrada, antiga estrada que ligava São José do Caí, para recuperação, para que pudesse ter uma via alternativa à BR-116, que já estava causando muitos problemas aí de trânsito, quedas de barreiras. Isso bem antes, muito antes da nossa dessa tragédia climática que tivemos. Se eu não estou equivocado, isso aconteceu, inclusive, lá quando tivemos a interrupção de trânsito por conta de outras barreiras, aquela em 2016, 2017, não me recordo exatamente o ano, acho que foi 2017, em que ficou a nossa rodovia BR-116, única ligação pavimentada com Caxias do Sul, né, no trecho Nova Petropolitana, porque Caxias do Sul tem lá a Estrada do Vinho, né, que está toda pavimentada, né, há muito tempo. Então temos alternativa para chegar até Caxias do Sul que não seja pela BR-116. Nova Petrópolis não tinha. Era somente a nossa rodovia federal. Ainda é, né? Ainda é, mas agora abre essa possibilidade e que avança. E à época, o vereador Cláudio Couto, já em tribuna da Câmara, ele sugeriu a reabertura dessa antiga estrada e que, segundo informações divulgadas na época, inclusive por onde foram transportados os materiais, maquinário, parcos que havia ainda para a abertura da 116. E que depois ela deixou de ser utilizada, essa estrada de chão, e o mato toma conta, enfim, a natureza se recupera, e também não tinha uma intervenção tão consistente assim naquela época. Era uma estrada, era uma picada, praticamente isso. E, inclusive, eu e o Dr. Eloir Claver, convidei ele. De vez em quando a gente toma um café, de vez em quando a gente faz entrevista aqui. A gente também já participou até de debates, que o Eloir Claver foi, né, o mediador do debate. Já tivemos entrevista com prefeitos também, que o Eloir Claver participou. Ele que é especialista em cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial, mas não é só por isso que ele vem aqui, é porque tem mais de 15 anos de rádio também, um baita comunicador. Um dia eu desafiei o Eloir e disse: vamos conhecer essa estrada que está sendo aberta pela administração municipal, essa que é o caminho pomerano. Ele disse: vamos. E a gente entrou no nosso paliozinho 4x4, não, 2x4, né? E descemos aí em direção a São José do Caí pelo Juriti. Ocorre que a gente pegou o caminho em determinado trecho que segue o curso e vai até Moradores, que reside ali bairro Juriti, e acabamos ingressando nessa estrada que foi aberta inicialmente na época pelo governo Lelo, para servir como estrada alternativa BR-116. Só que ainda existe uma nebulosa, não se sabe se houve aí um ruído de informação. Há quem diga que o Jorge Couto tinha indicado esse caminho que o Lelo abriu. Há quem diga que não, que foi um erro da administração municipal. O fato é que colocaram
máquinas na continuação dessa estrada e abriram ela até chegar um vale, um despenhador. Não havia como transpassar aquele local e nós fomos e certificamos disso, eu e o Leir Clavé, realmente só construindo uma elevada aí de alguns quilômetros, o que seria impraticável. Então, teve-se essa tentativa inicial lá em 2017, provavelmente, 2016, colocando máquinas que chegou em lugar nenhum. Como aquela ponte lá do Augustinho, lá no seu primeiro mandato, lá no... para quem não sabe, né, tem uma ponte que é bem no meio do Arroio Santa Isabel, que não tem cabeceira, nem para um lado nem para o outro. Não chega a lugar nenhum também. Então essa estrada do Léo também não chegou a lugar nenhum. Mas depois, até eu fiz um comentário aqui, não citei os nomes das pessoas, mas também, ainda que não da forma apropriada tenha sido feito, mas ela serviu. No governo Darley, serviu inclusive essa experiência para conhecer essa picada. No governo Darley, o que aconteceu? A Kátia Tuman, Cláudio Kochel, quem mais? Bresco, ainda o secretário de Obras do governo Darley. Deixa eu ver quem mais que eu vou lembrar de cabeça. Teve mais um. O próprio prefeito Darley. E tinha mais algum vereador junto? Não me recordo. Mas eles, provocados, me parece que pelo Cláudio Kochel, ou Bresco, provavelmente o Cláudio Kochel, disseram, não, vamos verificar essa estrada aí. E num sábado de manhã ensolarado, capitaneados pelo vereador Bresco, como antenista que é, com um facão à frente, foram abrindo picada, se perderam no caminho um pouco, mas voltaram e acabaram descendo em São José do Caí. Entre drones que circulavam, aéreo, fazendo filmagem, não era drone, não tinha nada de tecnologia. Era facão, não sei se tinha bico fino e salto alto, acho que não, Claro que ninguém ia ir com calçado inadequado para essa caminhada, para essa aventura. Mas o fato que as autoridades desceram, se embrenharam no mato e o Bresco ia à frente cortando e o único desencontro ele dizia, olha o drone passando, E na verdade o drone era os urubus, que sobrevoavam esse trecho. O Bresco até conhece muito essa região porque teve um tempo que ele desapareceu uma pessoa, ele foi fazer a procura aí e então conhecia um pouco essa região. Mas resumindo, chegaram lá embaixo, mas nunca mais se tocou no assunto. Mas serviu também. A época até eu critiquei e eu acho que continuo ainda com aquela convicção. É necessário usar tecnologia para isso, É necessário buscar profissionais que certamente conseguem trazer com mais facilidade um diagnóstico, um levantamento topográfico desse local e custos não tão significativos, até a própria Câmara de Vereadores pode custear. Se é de interesse coletivo, por que não? Ela abre mão de quase 5% dos 6% que tem do orçamento. Então poderia ter feito. Mas o fato é que fizeram essa picada e depois não se tocou mais no assunto. Quem tocou a obra, e aí méritos, Daniel Carlos Michaels. E agora, após a necessidade que se criou justamente em função da queda em vários trechos da nossa 116, e ainda preocupante, ele encampou essa liderança, essa obra, e conseguiu, com várias autoridades também apoiando, o deputado Elton Weber, da própria Secretaria Municipal de Planejamento, pessoal ajudando, com a própria Sicredi pioneira, que doou R$1 milhão aí para a abertura, e outras empresas também da cidade que doaram para a parte de base e máquinas da prefeitura. Então foi possível já criar o traçado dessa estrada, que é trafegável em alguns pontos, pelas imagens que a gente vê. Eu e o Leir tentamos entrar, mas tinha os tapumes, a gente também não comunicou, não solicitou a prefeitura, vamos fazer até, inclusive, é importante fazer aí e ver como que está essa situação, fazer um trabalho jornalístico, para mostrar para a sociedade,
já que as autoridades foram e fizeram vídeos e tudo mais, né? Então vamos fazer isso também, acho que importa. E o resultado agora, inclusive foi anunciado, estava numa reunião da Associação Comercial e Industrial do nosso município, em que o governador Eduardo Leite anunciou que o FUNRIGS foi cobrado pela SIMP, pela administração municipal, e por outras lideranças também, acerca de verbas para essa abertura, e ele disse que essa estrada tinha tudo a ver pelo que foi falado no evento, né, dessa reunião, almoço aí com o governador, tinha tudo a ver com esse tipo de recurso que é para a recuperação do Estado e que veriam provavelmente obras e verbas assim que fosse aprovado o projeto. E foi aplaudido e, naturalmente, houve depois o anúncio, então, em dezembro do ano passado, 17 milhões e 100 mil. Como a sociedade de Nova Petrópolis já conseguiu, através desta força-tarefa, vamos assim dizer, abrir a estrada, a parte da base, o recurso foi reduzido agora pelo governo do estado para 14 milhões e meio para pavimentação, porque já foi, né, conseguido fazer bastante coisa. Obviamente não se compara a necessidade desse recurso total de 14 milhões e meio para esses 3 quilômetros e 700 metros, deixa eu ver o total aqui de estrada, mas é mais ou menos isso, né? 3 quilômetros e 700 metros, com uma pista de 7 metros de rodagem e ainda 2 metros de ciclofaixa entre o bairro Juriti e a localidade de São José do Acaí. Então, se tudo correr bem, até o final do ano, aquela empresa, se ela não fechou ou não fechar, ela abre o caixa, porque a abertura dessa estrada flui o trânsito de Caxias, da região do Ovo e do Vinho, para Nova Petrópolis, e acho que ela vai ser um atrativo também de beleza. Tem quase que um pórtico de entrada aí nela, lá na região do Vale do Caí, né, em São José do Caí, uma praça em homenagem aos pomeranos, um monumento, né, enfim, todo um conjunto arquitetônico. Então, ou seja, a própria ciclovia será um atrativo também. Então, é um alento para essa e outras empresas que estão precisando aí de fluxo. Mas, legado mesmo, Daniel, será se conseguir implementar aquilo que eu venho tocando e que alguns podem dizer: Sóstenes, isso não acontece. Esquece isso, Sóstenes. Talvez o problema é que eu esteja muito em Gramado, né? Ultimamente eu estou frequentando muito Gramado, estou pensando coisas muito para frente aí, sei lá. Mas eu vou estar cada vez mais em Gramado. Então, como é que fica aí a minha cabeça? Estou sendo contaminado aí pelo perfil visionário de empresários e de lideranças gramadenses. E eu sempre digo, a gente não pode se comparar com municípios que estejam abaixo da régua de Nova Petrópolis, porque a nossa cidade tem um potencial tremendo. Ele só está oculto, né, latente, é necessário que esteja. E, para que isso aconteça, é necessário desviar o fluxo de trânsito de veículos pesados do centro da cidade e tornar a Nova Petrópolis uma experiência que não precisa muito, basta uma repaginação da nossa Avenida 15 de Novembro, mais flores, mais arquitetura em Chaimel, ainda que daqui a pouco prédios mais modernos estejam sendo construídos, que tenha pelo menos pergolados ou locais para as pessoas sentarem. Há dias atrás, até inclusive, o secretário municipal de Turismo e Cultura, Rodrigo Sangalli, até numa situação que foi comentado aí sobre o Parque Herdeiro Imigrante, que ele tinha citado sobre a necessidade do parque também, e outras empresas e entidades avançarem também, dar a sua contribuição maior para o turismo. E até mostrou uma foto bem bacana, bem legal, obviamente feita com a projeção de inteligência artificial, naquelas casinhas do Parque Herdeiro Imigrante, em que poderia se tornar ali um reduto, né, de gastronomia, de culinária, de experiência. E antes dele mostrar isso, eu até disse o seguinte: olha que ideia bacana, né? Mas quem sabe uma parceria público-privada
Já que existe essa parceria público-privada através da concessão do parque, faça-se essa experiência, essa validação lá no parque e se estenda para a nossa Avenida 15 de Novembro em parâmetros, em patamares parecidos. Primeiro valida lá. Tá certo, é isso mesmo? Toca na nossa Avenida 15 de Novembro, mas antes precisa tocar os caminhões para fora daqui. Mas Sóstenes, como é que faz isso? Prefeito Daniel Carlos Micael, se eu já disse dias atrás, até o deu inside. Ele não falou, mas eu captei aqui que, antes ainda dele anunciar, que ele disse que teria que fazer uma interligação da Avenida 15 de Novembro, RS 235, segura, com esse Caminhos Pomeranos, a extensão dela, que é a Pernambuco. Eu até citei, deve ser a Pernambuco, deve ser aquela estrada lateral do posto, ali ao lado do Parque Heleno Imigrante. Conjecturei aqui. Eu tenho 26 anos de jornalismo na Petrópolis, já sei como funciona um pouco as cabeças por aqui. E não deu outra, é isso mesmo. É isso que se pretende fazer. Eu já fiz uma caminhada aos fundos do Parque Heleno Imigrante. Claro, vai ser uma polêmica bem grande do ponto de vista ambiental. Sim, tem que ter a preservação arquitetônica. Claro, tem que fazer o levantamento e ter a promotoria de justiça também. Mas, se a gente vai ver só os obstáculos, não se faz nada. Então, quem sabe, como o próprio Daniel Carlos Micael já fez, com moradores, trazer todos esses entes interessados para uma discussão, para uma possível criação de uma, não digo uma perimetral, mas um fluxo, uma via que passe aos fundos do Parque do Imigrante. E calma aí, gente. Alguém vai dizer, Sóstenes, os caminhões não descem. Não estou falando lá embaixo. Realmente aos fundos do parque. Não dentro do parque, mas aos fundos do parque. Aos fundos, da mesma altitude do parque. E daí esses caminhões saírem lá na frente da Simp. Lá no portão de saída do parque. E depois pego aí a Padre Afonso Tebalt e se cria uma ligação com a Rua Presidente Lucena, mudança de trânsito, de alguma forma que é preciso que se faça no nosso município. Eu realmente não vejo, e não é só desse governo, questões de trânsito de impacto, né, que sejam planejados, estruturados e posicionados. O que eu vi dias atrás aqui, ó, no triângulo aqui da estação rodoviária, foi tirar os táxis que estavam junto ao triângulo, pintar o espaço dos táxis ao lado da loja solar, apagaram as faixas e jogaram os táxis novamente para o local que estava. Isso não é planejamento, que eu digo trânsito com planejamento. E isso que eu estou falando, planejamento. Planejamento é o que está no Nova 2050, e isso não está na cachola do Sóstenes. A retirada dos caminhões do centro está naquele projeto que 2019 foi se debruçado em cima dele, investido 400, 500 mil reais, e que não foi dinheiro jogado fora se o papel, se o projeto for utilizado, se ele for trazido agora para cima, para o colo, e apresentado para os deputados e potenciais deputados e pré-candidatos a governo do Estado, a presidente da República, a deputado federal, a senador, que estão sedentos por votos e por visibilidade, e estabelecer um compromisso com eles. Dinheiro aqui. Para a gente resolver essa questão do trânsito. E depois o compromisso para o legado mesmo dessa administração, Daniel. Aquilo que tu falou, o senhor falou, na entrevista comigo e com o Eluir. Aquela que foi feita aqui no espaço de eventos do Magazine Luiza, em que o senhor disse, olha, vamos fazer fiação subterrânea na nossa Avenida 15 de Novembro. E eu vou mais adiante. Vamos tornar a nossa Avenida 15 de Novembro um palco. Como esse palco? Que nem aquela foto, aquela imagem, aquela projeção, que foi muito bem elaborada pelo secretário. Ele tem uma mentalidade aberta, o secretário Rodrigo do Turismo, né? E Cultura. Vocês têm um baita de um especialista, professor universitário, mas se não implementarmos,
questões que realmente impactem, que realmente mudem o cenário de Nova Petrópolis, que é bonita, maravilhosa, gostosa de morar. Mas ontem eu converso com um empresário, uma empresária moradora aqui de Nova Petrópolis, em Gramado, e disse, lá não dá. Lá não dá. Enquanto não avançar, lá não dá. Alguém que investiu, já investe há bastante tempo na área do turismo e que mora aqui, como eu, que vê um potencial tremendo que Nova Petrópolis tem, mas chega à conclusão. Não dá para investir. É preciso mudar essa mentalidade. Dá para investir em Nova Petrópolis, mas é preciso avançar. O legado, a ousadia, é colocar em prática aquilo que está no Nova 2050. E tudo que eu estou citando aqui, não exatamente pelos locais, pelo traçado, está no Nova 2050. É preciso ler essa Bíblia. É preciso seguir esse manual. E daí sim deixaremos um legado, transformaremos nesse potencial que Nova Petrópolis tem, ao ladinho de Gramado e Canela, na locomotiva da Serra Gaúcha, e que a gente olha para as vitrines e fica preocupado. Ou você não se preocupa, ou você não fica, no mínimo, desconfortável quando vê limpa a loja, encerramentos e atividades. Não aperta o coração? O meu aperta. E muito.